de vida. Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos nossas reflexões sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas. Trata-se de assunto polêmico para muitos que entendem que o dízimo foi ensinado apenas para o Antigo Testamento. Mas com base na Palavra de Deus, podemos afirmar que hoje, de forma mais necessária, o dízimo é assunto indispensável para o cumprimento da missão da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La, 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 my. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos telespectadores, no programa anterior vimos importantes explicações com base na Palavra de Deus acerca da doutrina sobre os dízimos e as ofertas, como fontes de recurso para a manutenção das igrejas locais, bem como para o cumprimento da missão da igreja, dada por Jesus, não é? Para que preguemos o Evangelho por todo o mundo e a todas as pessoas que precisam de salvação. Meditemos então em outros importantes aspectos desse assunto de interesse da obra do Senhor. Falaremos sobre o dízimo no Novo Testamento. O dízimo não foi abolido no Novo Testamento. Sua necessidade e aplicação é tão importante quanto no Antigo Pacto. Cremos que as bênçãos prometidas por Deus a quem é fiel na entrega dos dízimos não foram suprimidas, pelo contrário. Hoje, com a expansão das igrejas cristãs, incumbidas da maior missão que uma instituição pode ter, as necessidades materiais da obra do Senhor demandam as contribuições generosas dos que amam a Deus e desejam ver a sua igreja crescer em todos os sentidos. Mas temos por quê? Primeiro, Jesus mandou entregar o dízimo. Está lá em Mateus 23, 23. Você lê e vai perceber. Os que entendem que o dízimo não deve ser entregue pela igreja no Novo Testamento, argumento que Jesus falou contra os fariseus hipócritas e não para os cristãos. Se assim fosse, nenhum trecho do Novo Testamento poderia ser invocado como doutrina, se não houvesse indicação expressa de que Jesus ministrava apenas para os judeus. No Sermão do Monte ele falou para os judeus, mas seu texto encerra o cerne da doutrina cristã. Os fariseus eram rigorosos na entrega dos dízimos, até dos ganhos mais modestos, como a venda do hortelã, do endro e do caminho. Diz o texto: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, veja o que Jesus disse, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, Mateus 23, 23. O que Jesus reprovou foi o legalismo e a hipocrisia, com o desprezo do que era mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Diante disso, ele ensinou que eles, os fariseus, deveriam cumprir essas coisas mais importantes da lei, mas enfatizou, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. E não omitir aquelas. O que ele ensinou, que se deve cumprir o mais importante da lei, mas sem omitir a entrega dos dízimos. Isso é bem claro no Evangelho de Jesus. Em segundo lugar, o dízimo continua necessário para a manutenção da casa do Senhor. Deus prometeu bênçãos abundantes na parte material e financeira dos seus servos no Antigo Testamento, em Malaquias 3:10, quando eles valorizassem o seu santuário. Quando a casa do Senhor era tão somente um santuário,
ou um único templo em Jerusalém. No Antigo Testamento, o culto a Deus era praticado tendo como centro de adoração o tabernáculo no deserto e depois o templo em Jerusalém. No Novo Testamento, a adoração a Deus tornou-se descentralizada em termos de lugar. Não existe mais um lugar único de se adorar a Deus. Jesus disse à mulher samaritana que Deus seria adorado não mais só em Jerusalém ou em São Maria, mas os verdadeiros adoradores haveriam de adorar a Deus em espírito e em verdade, não é? Como diz a palavra de Deus. Na Antiga Aliança, só havia uma estrutura, um santuário. No Novo Testamento, com a expansão centrípeta, quer dizer, do centro para fora do Evangelho, as igrejas locais se multiplicavam nas cidades. Basta ler em Atos 9:31. Em princípio, nas casas também, conforme Romanos 16:5. Depois, os crentes passaram a se reunir em lugar de adoração, em templos, em todos os lugares do mundo. Assim, é inimaginável a quantidade de casas de oração, de pequenas congregações, ou templos médios ou de maior porte. Toda estrutura demanda construções e sua necessária manutenção. Em terceiro lugar, o dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. O dízimo no Antigo Pacto, não é? Servia para a manutenção dos sacerdotes e levitas, para que se dedicassem inteiramente ao altar em tempo integral. E hoje, os sacerdotes e os levitas são os obreiros em tempo integral, nas igrejas locais, os diáconos, os presbíteros, evangelistas ou pastores, com dedicação exclusiva para o exercício das funções ministeriais. Assim ordenou também o Senhor, diz a Bíblia, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9:14. Para um obreiro dedicar-se em tempo integral à pregação do Evangelho, não pode ocupar-se com outras atividades seculares. Quem é contra essa condição não valoriza a grandeza e a necessidade da proclamação do Evangelho, tanto em termos locais como regionais e transculturais. Há um custo expressivo para uma igreja que cuide da pregação do Evangelho de modo mais efetivo. Em quarto lugar, o dízimo é necessário para assistência social. O dízimo servia para ajudar órfãos e viúvas no Antigo Testamento. Hoje, talvez mais do que nos tempos antigos, há órfãos, viúvas e pessoas carentes de diversas condições. E a palavra de Deus diz que a religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. Na mordomia da igreja local, o cuidado com os carentes deve ser considerado em alta prioridade. Não se concebe numa igreja local, por menor que seja, que um crente passe fome, mendigue ou não tenha um mínimo para uma vida condigna. Diz Paulo: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurada é coisa a dar do que receber. Atos 20:35. O salmista disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37:5. No Novo Testamento, pelas consequências da divisão de classes sociais, evidenciou-se a estratificação social. Havia ricos e pobres. A igreja cristã permitiu em seu seio a existência de classes sociais pobres e ricas. Mas houve exortação para que o tratamento entre os senhores e servos fosse digno diante do Senhor dos céus, está lá em Colossenses 4:1. E orientou quanto ao relacionamento cristão entre servos e seus patrões, e vice-versa, 1 Timóteo 6:1. Tiago profere uma solene condenação aos ricos opressores. Diante da injustiça social, ele disse assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que foi por vós diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago 5:4. Assim, da mesma forma que no Antigo Testamento, na igreja cristã, há necessidade de se dar assistência aos excluídos da sociedade, notadamente aos órfãos, às viúvas, não é? E a outros que dependem de ajuda social, seja pelo poder público, seja pela igreja local. E os dízimos
tendo também essa nobre finalidade. Diante do que expusemos, não há dúvidas de que a entrega dos dízimos, das ofertas para a manutenção da obra do Senhor, continua sendo indispensável para atender necessidades materiais, para o cumprimento da missão primordial de pregar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, em todos os lugares. Somente os crentes que não conhecem a palavra de Deus ou são egoístas são contra a entrega dos dízimos. Certamente pertencem aos tais grupos de desigrejados. Eles dizem que não precisa de igreja, de templo, pois cada um deles é a igreja. Eu faço um desafio, mostrarem que individualmente alguém é a igreja. Mostre um só versículo na Bíblia. Só somos igreja, amados, coletivamente, pois a palavra igreja no original, no Novo Testamento, eclésia, significa reunião, congregação, assembleia. Imagine como manter um obreiro em tempo integral na capital ou no interior do estado, ou manter um missionário que deixou seu emprego para levar o evangelho em países no exterior, como mandá-lo com sua família, como fazer sua manutenção, aluguel do lugar onde vai pregar, aluguel da casa, plano de saúde e toda a despesa para levar a efeito a obra missionária. Somente com as ofertas, a prática ministerial mostra que não seria possível assim. É importante entender que dar ofertas ou dar os dízimos é mandamento bíblico e demonstração de profunda gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas da parte do Senhor. Eu indago, você já é um crente em Jesus Cristo? Se é, parabéns. Seja fiel a Deus em tudo, inclusive na contribuição generosa para a sua obra. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, aceitando como seu Salvador, faça isso logo hoje. Você não sabe o que ocorrerá no dia de amanhã. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica.
machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. Olá, a paz do Senhor. Está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Orquestra Louvores de Sião realiza tributo à harpa cristã. Pastor Francinildo Cruz assume a direção da igreja em Araçá 2. A ADEPAR recebe a Páscoa dos Militares no seu templo-sede. Veja tudo isso em 30 segundos. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Orquestra Louvores de Sião realiza tributo à harpa cristã. No dia 25 de junho, último domingo, a Orquestra Louvores de Sião, da Assembleia de Deus em Parnamirim, sob regência do maestro Nedinaldo Manuel, apresentou programação musical de alto nível, com o tema Tributo à Harpa Cristã, uma homenagem e gratidão a Deus pela existência da harpa cristã, o inário oficial das Assembleias de Deus no Brasil. A programação especial teve início com oração inicial pelo pastor Macena, seguido de hino pelo vocal e orquestra Louvores de Sião. Foram executados os hinos 36, com o título O Exilado, com regência da maestrina Josione Macena, seguida pelo hino 136, com o título Bendirei Jesus, regido pelo maestro Abraão Soares. A seguir, a Orquestra Louvores de Sião executou o hino 409 da harpa cristã, com o título Trabalhadores do Evangelho, com regência do maestro Josiel Melo. Depois, foi executado o hino 469 da harpa, com o título Ao Estrugir da Trombeta, regido pelo maestro Nedinaldo Manuel. Em seguida, a orquestra executou o hino 178 com o título Ó, porque Jesus me ama, com regência do maestro Williams da Costa. Na sequência da programação, foi lida a palavra de Deus pelo pastor Guilherme, seguido de oração pelo presbítero Heraldo Kennedy. Durante o ofertório, a orquestra executou o hino 187 com o título Mais Perto Quero Estar, com regência do maestro Nedinaldo Manuel. Em seguida, o vocal entoou o hino 526 com o título Grandioso És Tu, regido pelo maestro Nedinaldo Manuel. Logo em seguida, o pastor Clauber Maia, de Natal, ministrou a palavra de Deus de modo bastante original e inspirado, destacando alguns hinos da harpa cristã com sua história e sua origem. O pastor Clauber demonstrou que nosso inário, com mais de 100 anos de história, conta com 640 hinos, todos inspirados por Deus, voltados para a nossa doutrina pentecostal. Encerrando o culto especial do tributo à harpa cristã, o pastor Elinaldo Renovato fez as considerações finais, ressaltando o valor do inário da Assembleia de Deus, bem como a mensagem enriquecedora ministrada pelo pastor Clauber Maia. Em seguida, o pastor Otávio Gomes de Castro Júnior fez a oração final e o pastor Elinaldo Renovato ministrou a bênção apostólica. Logo após, a Orquestra Louvores de Sião executou o pós-lúdio com o hino 108, com o título Pelejar por Jesus, com regência do maestro Abraão. Pastor Francinildo Cruz assume a direção da igreja em Araçá 2.
tendo em vista a saída do pastor Jerônimo da igreja em Araçá 2, município de Veracruz, para outro campo eclesiástico no município de Major Sales, o mesmo foi substituído pelo pastor Francinildo Cruz, com quem permutou a direção do trabalho. O culto de transmissão do trabalho teve oração inicial pelo diácono Eduardo, seguido de louvores congregacionais e hino pela cantora Gemima, de Sítio Papagaio. Em seguida, houve louvores pelos conjuntos Rosa de Saron, de Senhoras, Conjunto Shekinah, da Mocidade, pelo Grupo Betel, de Novos Convertidos, e pelo Conjunto Cordeirinhos de Jesus, formado por crianças. A seguir, foi feita a leitura da Palavra de Deus pelo presbítero Assis Soares e oração pelo pastor Jailson. Depois, no ofertório, cantou o grupo Unidos de Cristo, de Monte Castelo, seguido pelo cantor Leonardo, de Serrinha. Na sequência, o pastor Jerônimo Ferreira se despediu da igreja, agradecido a Deus pela oportunidade de servir na sua obra. Agradeceu ao pastor Elinaldo Renovato pela confiança e a todos os irmãos de Araçá 2 pela cooperação ao seu ministério. Em seguida, ao som do hino 433, foi dada a entrada do pastor Francinildo e sua esposa, irmã Tatiane Cruz. O pastor Jerônimo fez a entrega da Bíblia do púlpito ao pastor Elinaldo, entregando a direção do trabalho. Assumindo o trabalho, o pastor Elinaldo agradeceu ao pastor Jerônimo Ferreira, em nome da ADEPAR e do pastor Martim Alves, presidente da IEADERN, e fez oração pelo pastor Jerônimo e sua família. Após uma palavra pastoral para a igreja, o pastor Elinaldo Renovato convidou o pastor Francinildo e sua esposa e o filho para ficar de pé e lhe deu uma saudação bíblica. Logo após, o pastor Elinaldo declarou a posse do pastor Francinildo como novo dirigente de Araçá 2 e o mesmo deu breve saudação. O pastor Dimas, de Serrinha, fez oração pelo pastor Francinildo. A seguir, foi feita a oração final e dada a bênção apostólica pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim. A ADEPAR recebe a Páscoa dos Militares no seu templo-sede. No próximo dia 4 de julho, terça-feira, às 15 horas, será comemorada a Páscoa dos Militares, no templo-sede da Assembleia de Deus em Parnamirim. O tema do culto será Cristo Nossa Páscoa, com base em 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. A coordenação geral do evento e o pastor Elinaldo Renovato convidam a todos os irmãos para se fazerem presentes ao culto especial, quando será comemorada a morte de Cristo e a sua ressurreição, vencendo a morte e todos os poderes do mal. Este foi o seu Visão Panorâmica. A paz do Senhor. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Fonte de vida. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. A gente está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. Amados irmãos e amigos que assistem ao Fonte de Vida há tanto tempo, louvo a Deus por vocês que oram por nós e nos prestigiam neste horário. Agora eu quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, mais uma vez te agradeço, Senhor, por ter tantos irmãos, tantos amigos, Senhor, assistindo esse programa. Abençoa a vida de cada um, o seu lar, sua família, o seu casamento, guardando-os de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.